A histeria das bruxas europeias começou no fim da Idade Média, mas os primeiros mitos sobre feitiçaria surgiram no século XIV. Com as mudanças sociais e morais, o fim da Idade Média tornou-se propício à crença generalizada na bruxaria. Na Idade Média, a principal preocupação europeia era a religião. Para os estudiosos medievais, crenças e práticas que estavam fora da doutrina cristã eram um desafio à autoridade da Igreja, um desafio às normas sociais e, assim, uma ameaça à majestade de Deus. Então vieram os inquisidores, os demonologistas e os caçadores de bruxas. Acha que entende tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Bem, segure sua cota de malha porque estamos começando um canal de história totalmente sobre o Império Romano. Agora, eu sei o que você está pensando. Espera aí, Império Romano, não é de antes? Das minhas lendas medievais favoritas? Bem, sim, mas fica comigo. Roma é o berço de tudo, da queda do Império à ascensão de seus cavaleiros medievais. É uma história que está toda conectada. Se quer aprender sobre esse período incrível, venha para a Festa da Toga no nosso canal, o Império Romano. Esse desvio na sua jornada histórica vale muito a pena. Deixarei o link na descrição. Agora, no vídeo de hoje, bem-vindo ao Medieval Madness. O incendiário perverso. O clérigo católico alemão Heinrich Kramer publicou o notório livro Malaeus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, em 1486. É basicamente um guia prático para identificar e processar uma bruxa. Heinrich Kramer incentivava o uso de tortura como meio de obter uma confissão e dizia que a morte era a única maneira certa de acabar com a citação. Maldades da bruxaria. No livro, Heinrich Kramer ligou feitiçaria à demonologia e defendeu que bruxas fossem queimadas vivas, como os hereges da época. Ele começou avisando que, como católico, negar a existência de bruxas já era uma heresia. Ele promoveu muitas das ideias que eram usadas para provar a identidade de uma bruxa, como o fato de que elas eram predominantemente mulheres. Embora ele também tenha mencionado algum feiticeiro ocasional e parecesse fascinado por arqueiros feiticeiros que encantavam armas. Segundo Kramer, geralmente mulheres faziam pactos com demônios e usavam poderes para causar aborto, fome, doença, morte e muito sofrimento. O Malaeus Maleficarum pegou crenças e preconceitos sobre religião e magia, espalhados por teóricos durante os 2 séculos anteriores, e os distorceu. Essas teorias, junto com desastres como fome, guerra, a peste negra e a rápida convulsão social, criaram uma mistura venenosa. Sem esquecer que, como disse o historiador Malcolm Gaskell, Kramer provavelmente também era um psicopata supersticioso. Você tem que ter fé. No início da Idade Média, a bruxaria não era crime de Estado. Havia leis antigas contra a bruxaria, como aquelas emitidas sob Clovis, o primeiro rei dos francos no século VI, mas elas eram punidas com multas ou excomunhão e penitência, a menos que se pudesse provar o lançamento de uma maldição mortal. No século XIV, a bruxaria foi considerada superstição e heresia passível de punição pela Igreja. Em 1307, iniciaram-se os julgamentos por heresia dos Cavaleiros Templários. Rei Filipe IV da França foi quem causou sua queda. Acusações falsas de adoração ao diabo, feitiçaria e atos sexuais foram usadas para destruir a poderosa e rica ordem, a qual ele provavelmente devia muito dinheiro. Os líderes foram queimados e a ordem dissolvida. Este momento é crucial na história da bruxaria europeia, pois marca quando a feitiçaria se ligou à heresia. Uma conexão que facilitou a opressão de qualquer pessoa associada à magia. O cristianismo devia ser protegido de todas as outras religiões, até das que adoravam a Deus, de modo diferente do aprovado pela Igreja Católica. As inquisições episcopais dos séculos XII e XII, primeiro, foram estabelecidas para proteger o cristianismo contra a heresia, particularmente a teologia dos cátaros do sul da França e dos valdenses do norte da Primeira Itália. No início do século XIV, um inquisidor-chefe, ou depravação herética especificamente,
foi nomeado para supervisionar o reino da França. A heresia envolvia não só divergências religiosas, mas também causava distúrbios sociais. Em 1076, após o bispo de Cambria denunciar um cátaro como herege, o povo da cidade o capturou e queimou vivo. Algo semelhante aconteceu em Estrasburgo em 1114 e em Liege em 1145. O clero teve que resgatar as vítimas de uma multidão. É fácil notar como os acusados de bruxaria foram tratados de forma semelhante depois, e como o surgimento da figura da bruxa medieval como uma ameaça percebida à sociedade está intimamente ligado à heresia. Você é o primeiro. Um dos primeiros julgamentos por bruxaria na Europa, possivelmente inspirados pelos julgamentos dos Templários, ocorreu na Irlanda em 1324. Alice Cutler de Kilkenny foi a acusada. Ela teve 3 maridos que morreram, deixando-a uma viúva muito rica, numa época em que mulheres solteiras eram vistas com suspeita por ameaçarem a ordem social. O bispo de Ossory, Ricardo Ledride, investigou o caso após o 4º marido de Alice acusá-la de tentar envenená-lo. E seus enteados disseram que ela usou feitiçaria para enfeitiçar seus maridos, para poder matá-los e herdar seu dinheiro. A acusação de envenenadora era frequentemente associada à de bruxa, devido à relação entre herbalismo e bruxaria. As acusações incluíam, abre aspas, negar Cristo e a Igreja, cortar animais vivos como oferendas a um demônio, fazer uma poção com unhas cortadas de cadáveres e pelos das nádegas de meninos que morreram antes de serem batizados e deitar-se com um íncubo. Alice fugiu para a Inglaterra e escapou do castigo, mas sua criada, Petronela de Meath, foi torturada, açoitada e queimada na fogueira depois de confessar os crimes heréticos. Alice Cutler foi a primeira pessoa registrada a ser condenada por bruxaria na Irlanda. Condenado se você fizer. As mulheres têm prestado cuidados de saúde desde tempos imemoriais, cuidando de seus entes queridos durante doenças e auxiliando na gravidez e no parto. Costumes aceitos por séculos, como remédios de ervas, curas, adivinhação e amuletos, passaram a ser vistos como heresia demoníaca. Médicos e boticários eram quase sempre homens, e eles menosprezavam as praticantes mulheres. O cirurgião inglês John Adrien, que morreu no final do século XIV, dizia que a medicina das senhoras piorava os pacientes. Curandeiras e parteiras estavam em posição precária. Se um bebê ou a mãe morriam durante o parto, o que acontecia com frequência, então a culpa não seria da parteira. Se ela podia ajudar, também não poderia causar dano de propósito. Em A Peregrinação da Vida do Homem, escrito pelo monge e poeta João Lightgate de Barry, um peregrino encontra uma velha bruxa que é a própria personificação da feitiçaria, vendendo amuletos, loções, adivinhações e ervas para fins malignos. É fácil perceber de onde veio o estereótipo da velha feia e astuta que passou de curandeira a bruxa. Citação: fale logo sem demora, onde aprendeu toda essa astúcia? O peregrino perguntou: sinceramente, como eu conto, aprendi isso com Satanás? A velha respondeu: visão da divisão. Visionários e místicos foram importantes na religião medieval. Acreditava-se que podiam ver domínios de anjos e se comunicar com santos ou deuses para receber mensagens secretas. Aqueles cujas vidas e visões estavam de acordo com os ensinamentos da Igreja eram celebrados como o Venerável Beda, Hildegarda de Bingen e São Gregório. Porém, quem tinha visões contrárias à Igreja podia ser acusado de heresia, mas as místicas, em especial, eram vistas com desconfiança. O Malleus Maleficarum explicava como, abre aspas, as mulheres eram mais naturalmente impressionáveis e mais propensas a receber a influência de um espírito desencarnado. Quando elas usam essa qualidade para o bem, são muito boas, mas quando usam para o mal, são muito más. Acusados de receber visões do diabo podiam ser excomungados ou queimados, como Joana d'Arc. No julgamento dela, foi acusada de se relacionar com fadas que viviam em uma árvore perto de sua aldeia. Os inquisidores concluíram que suas visões vinham de Satanás e não dos santos. Considerada culpada em 1431, foi queimada na fogueira.
Na época, por estarem em guerra com os ingleses, havia interesse especial em promover a narrativa da bruxaria, chamando-a de Bruxa da França. Rainha Bruxa. Maquinações políticas provocaram novas acusações de bruxaria na Idade Média. Em meados do século XV, Eleanor Cobham, duquesa de Cobham, esteve no centro de um grande escândalo de bruxaria. Eleanor era filha de um cavaleiro que surgiu do nada para se tornar primeiro amante e depois esposa de Humphrey, Duque de Gloucester. Humphrey era tio e herdeiro do rei Henrique VI, o que faria dele e Eleanor rei e rainha da Inglaterra após a morte de Henrique. Eleanor caiu nas intrigas da corte, quando foi acusada de pedir a estudiosos que fizessem horóscopos prevendo seu futuro. Ela também foi acusada de contratar Marjorie Jourdain, a bruxa de Inex Westminster, para fazer feitiçaria para ela. Eleanor negou conspirar contra o rei no julgamento, mas admitiu ter comprado remédios de fertilidade de Marjorie ao tentar engravidar de Humphrey. As duas mulheres foram condenadas por heresia. Marjorie foi queimada e Eleanor teve que se divorciar. E também teve que andar descalça pelas ruas de Londres como penitência. Depois, ela recebeu a sentença de prisão perpétua. Roger Bolingbroke foi um dos 3 astrônomos que Eleanor consultou. Ele confessou que suas ações de se comunicar com os mortos para prever o futuro iam contra os ensinamentos da igreja. Mencionar a morte de um rei era alta traição. Então Bolingbroke foi acusado de necromancia e executado por enforcamento, esquartejamento e decapitação. Eleanor não foi a única mulher da realeza ligada a acusações de bruxaria no século XV. Joana de Navarra foi a rainha de Henrique IV da Inglaterra. Ela era uma viúva rica quando se casou com o rei. Quando ele morreu, em 1413, seu filho, Henrique V, subiu ao trono. Logo, Joana foi acusada de planejar a morte e destruição do rei com feitiçaria e bruxaria. Citar da maneira mais maligna e terrível imaginável. Isso era conveniente para um enteado, pois permitia confiscar terras, propriedades e riquezas. Afinal, o dinheiro estava curto para Henrique e havia uma guerra em andamento. As acusações contra Alice, Leonor e Isabel estavam mais ligadas ao receio de mulheres poderosas e ricas influentes do que ao medo de feitiçaria. Dicas para evitar acusações. As pessoas frequentemente alvo das caças às bruxas eram aquelas à margem da sociedade, os mentalmente frágeis ou mulheres como viúvas sem um homem em casa. Do início do século XIV até meados do século XVII, os europeus executaram entre 20 mil e 50 mil bruxas. São 500 mil de pessoas, das quais 85% são mulheres. Em certas regiões, onde a Igreja Católica tinha menos influência, esse número era ainda maior. É provável que a melhor maneira de sobreviver durante a caça às bruxas fosse nunca desafiar a autoridade da Igreja. Não brigue com seus vizinhos, nem desperte ciúmes em outras mulheres, porque as mulheres fazem tantas acusações quanto os homens. Não seja curandeira ou parteira, nem se isole ou viva à margem sozinho ou envelheça. E definitivamente não seja mulher. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Inscreva-se se gostou, tem vídeo novo toda sexta. Até a próxima e ótima semana a todos. Valeu!